Presidente, quero falar do caso da aberração que a gente viu, não só no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, que permitiu o estupro de uma criança de 13 anos de idade, mas do próprio Superior Tribunal de Justiça. Eu falei isso há um ano. O Superior Tribunal de Justiça permitiu que uma criança de 12 anos de idade fosse estuprada sob a justificativa de um relacionamento estável de 3 semanas. 3 semanas. Violando a própria jurisprudência. O próprio STJ diz, porque nós legislamos, que se é menor de 14 é estupro e acabou. Essa é a jurisprudência, esse foi o julgamento em recurso repetitivo. E essa é a lei. Como diz o amigo Kim Kataguiri, prendeu, matou. Pena de morte, prisão perpétua para esse tipo de criminoso. Só para registrar, obviamente, meu voto favorável e... Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Falei agora aqui com o deputado Kim, apesar das nossas divergências sobre quase tudo, eu concordei integralmente com o que ele falou sobre o projeto de lei que ele apresentou. O deputado Kim, todo mundo sabe que ele é chinês. Presidente, quero falar do caso da aberração que a gente viu, não só no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, que permitiu o estupro de uma criança de 13 anos de idade, mas do próprio Superior Tribunal de Justiça. Eu falei isso há um ano. O Superior Tribunal de Justiça permitiu que uma criança de 12 anos de idade fosse estuprada sob a justificativa de um relacionamento estável de 3 semanas. 3 semanas. Violando a própria jurisprudência. O próprio STJ diz, porque nós legislamos, que se é menor de 14 é estupro e acabou. Essa é a jurisprudência, esse foi o julgamento em recurso repetitivo. E essa é a lei. Mas aí o próprio STJ vai lá e diz, não, esse caso aqui é diferente. Esse caso é diferente porque... E veja, vou usar as justificativas do próprio ministro relator, tanto do STJ como do TJ de Minas Gerais. Porque era um relacionamento conhecido pela comunidade, então tinha uma criança transando com um adulto, mas a comunidade sabia. Tinha o consentimento dos pais, então tinha uma criança transando com um adulto, mas os pais consentiram. Tinha o consentimento da criança, e era uma cidade de interior, que as pessoas não entendem muito bem a lei e por aí vai. Muito bem. Eu vou fazer uma analogia para levar isso ao absurdo. Vamos supor que o crime fosse de agressão contra a mulher. Então, o Ministério Público denuncia, ele é condenado em primeira instância, recorre e apela para o tribunal. Porque ele bate na mulher todo dia. O sujeito bate na mulher. Vamos aplicar os argumentos do STJ e do TJMG para julgar o sujeito que bate na mulher todo dia. Bom, ele bate na mulher, mas ele bate na mulher com o consentimento dos pais dela. Ele bate na mulher, mas ele bate na mulher com o consentimento dela. Ele bate na mulher, mas a comunidade toda sabe que ele bate na mulher. É costume bater na mulher. Então vamos absolver por atipicidade da conduta. Esse é o nível de aberração que a gente está vivendo. A gente coloca um quadrinho desse tamanho assim, que é para a justiça definir um caso concreto. Ó, a lei é isso aqui, a gente não tem como prever todos os casos concretos. Então, justiça, dentro desse quadrinho aqui, você decide. Só que aí a justiça pinta o teto da Capela Sistina nesse quadrinho que a gente coloca. Então a gente precisa fazer um quadrinho ainda menor, presidente. E aí eu apresentei o projeto de lei 643 de 2026 para deixar muito claro que não interessa se é criança, se tem menos de 14 anos de idade, como determina a lei. Não interessa se a criança consentiu em transar com adulto, não interessa se os pais consentiram que ela transasse com adulto, não interessa se teve filho com adulto, não interessa se a comunidade sabia, não interessa se é uma cidade do interior, é estupro de vulnerável. Porque, infelizmente, com o judiciário que a gente tem hoje, não é só a Suprema Corte, tem decisões desse nível no Superior Tribunal de Justiça, e aqui eu devo fazer uma menção honrosa ao ministro Schietti, do STJ, que tem resistido e se posicionado contra essas decisões. Mas, infelizmente, a maior parte do judiciário tem agido dessa maneira. Então, quando a gente faz a lei aqui, e eu vou explicar também, por analogia, o que faz a minha lei em relação ao estupro de vulnerável, Sargento Farrur, a lei é o seguinte: os muros precisam ser pintados de azul. Tá lá, a lei aparentemente é clara. Mas como o judiciário não entendeu, a gente vai escrever o seguinte: parágrafo 1º.
Por azul entende-se esta cor. Parágrafo 2º. Por muro entende-se esta estrutura. Parágrafo 3º. O que não seja muro não deve ser pintado de azul. Parágrafo 4º. Outra cor que não seja azul não deve ser utilizada. Porque assim, ou a gente fecha o tipo, ou a gente fecha a lei no máximo possível, ou a gente tem essas Olimpíadas de triplo carpado de hermenêutica que o judiciário está dando para soltar estuprador de criança. Então, presidente, eu apresentei o requerimento de urgência, vou apresentar o link aqui para os pares da comissão assinarem e a gente aprovar imediatamente esse projeto, porque senão a gente vai continuar tendo estupro de criança ao redor do país com o sujeito sendo absolvido. E esse caso que o Brasil inteiro comenta, né, desse legalização da pedofilia, né, podemos dizer assim, Kim, onde um vagabundo, né, mantendo relações, diz que vivia maritalmente com praticamente uma pré-adolescente. Como diz o amigo Kim Kataguiri, prendeu, matou, pena de morte, prisão perpétua para esse tipo de criminoso. Então é o mínimo, prisão perpétua para esse tipo de criminoso, entre outros criminosos. Então o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando matar as nossas crianças, os nossos idosos, as nossas mulheres. Só para registrar, obviamente, meu voto favorável, e falei agora aqui com o deputado Kim, apesar das nossas divergências sobre quase tudo, eu concordei integralmente com o que ele falou sobre o projeto de lei que ele apresentou. Achei a interpretação desse magistrado absurda, absolutamente equivocada, mas acabou servindo de exemplo do que pode ser feito. E daí eu tive esse mesmo raciocínio, de deixar absolutamente evidente, como se fosse um beabá jurídico, que não importa se tem consentimento familiar, não importa a vida sexual pregressa da vítima, tem que ser direto, absoluto, objetivo, sem margem de interpretação, menor de 14 anos, qualquer que seja o vínculo sexual, é estupro de vulnerável e ponto. Possível na pauta da semana que vem, mas isso vai depender também da distribuição da Secretaria-Geral da Mesa. As comissões permanentes têm o poder de substituir a assinatura de 257 deputados e aprovar ou apresentar o pedido de urgência de projetos de lei. Eu imagino que não só eu, o pastor Henrique, mas outros parlamentares devam ter apresentado, os projetos devem estar pensados. A Comissão de Segurança poderia, unanimemente, né, apresentar esse pedido de urgência e aí a gente, com essa urgência apresentada, pedir para o presidente Hugo Mota pautar, porque como vimos aqui, é uma pauta que vai do PL ao PSOL. Então, assim, eu duvido muito que alguém na casa vá fazer alguma objeção. Eu acho que seria importante a comissão dar esse recado. Com certeza vou conversar com os outros membros, tá certo, da comissão, mas de antemão, já declaro meu voto, serei favorável. Consulta plenário sobre a possibilidade de votarmos requerimentos, item de 1 a 27, o 29 está fora, de 1 a 27. Havendo acordo, submeto à votação em bloco dos requerimentos. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Projeto de lei número 5.654 de 25, da senhora enfermeira Ana Paula, que institui a política de proteção e incentivo aos profissionais de saúde em áreas de conflito e alta periculosidade, bem como o adicional nacional de risco por exposição à violência. Parecer pela aprovação. Para proferir parecer, concedo a palavra ao relator, deputado Alan Garcês. Presidente, o desembargador relator daquele caso que absolveu um estuprador, um pedófilo, né, que tinha um relacionamento com uma criança de 13 anos de idade, agora está sendo investigado pelo CNJ por abusar sexualmente de 2 pessoas. Ora, o desembargador que livrou um pedófilo, coincidentemente, agora sendo investigado por abuso sexual. O que me entristece é saber que a pena máxima do CNJ vai ser uma aposentadoria compulsória. Em 2019 eu relatei e aprovei, né, uma PEC que acaba com a aposentadoria compulsória como punição, que prevê que o CNJ, por maioria qualificada, pode fazer com que ele perca o cargo e perca a aposentadoria. Infelizmente, já vou terminar meu 2º mandato, essa PEC ainda está parada, nunca foi instalada a comissão especial, mas agora nós estamos apresentando aí o projeto 643 de 26, para deixar muito claro que é absoluto, que não existe nenhuma... Segundos, presidente, para deixar claro que é absoluta a presunção de estupro de vulnerável
quando for menor de 14 anos de idade, que não importa o vínculo familiar, que não importa consentimento dos pais, que não importa se engravidou, que não importa se é prática na comunidade, que não importa nada. É menor do que 13 anos de idade, não tem capacidade civil para concordar com o sexo, muito menos ter essa capacidade delegada para os seus pais. E aí eu peço o apoio dos pares para a gente aprovar isso com urgência. Obrigado, presidente.